Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, friends, como é que vocês estão? Bem, aqui vos fala a G. A Nardi. A Clá e a Mari. Nós somos as Mulherzinhas e hoje nós vamos falar de pop, problemas de outras pessoas. E aí, gente? Top. Pop. Britney Spears, Taylor Swift, Madonna, rainha do pop. Old. É que eu sou uma senhora. Eu gosto de um pop antigo. Mas não, a gente tá falando de problemas de outras pessoas. Mas aí eu já começo perguntando. Calma. Começo perguntando. E aí? Qual é o limite para eu intervir num problema de outra pessoa? O quão eu posso chegar num problema de outra pessoa? E aí, gente, o que vocês acham? Vamos começar com quem? Ai, é comigo, é? Aqui é a G. Gente, eu não sei. Porque assim, eu na minha vida inteira, colérica, né? Vi um problema, vi uma injustiça, ficar, meu Deus, que absurdo, esse menino tá sofrendo bullying, pois eu vou defendê-lo. Se fizeram isso aqui com a minha amiga, eu vou me meter. Como eu já me lasquei nessa vida. E aí, de uns anos pra cá, eu tenho cada vez mais não me metido, sendo que eu também me deparo com a outra realidade, que é, mas eu também não quero viver uma vida egoísta. Se eu posso ajudar alguém, se eu vejo que alguém precisa dessa ajuda, eu não vou estender a mão. Mas e se eu estender a mão e for mal interpretada? E será que eu estou estendendo a mão pelo motivo certo? Porque, assim, esse início me faz justamente pensar que, início da minha vida, eu digo, que o que me motivava a intervir e ajudar essas pessoas talvez não fosse algo exatamente bom. Porque esse desejo de justiça do colérico, ele muitas vezes vem de uma autorreferência muito grande, né? Eu posso lhe ajudar, sabe? E, na verdade, eu não sei. Talvez o limite, respondendo à pergunta da Mari, seja quando a pessoa pedir. Acho que é uma boa forma da gente começar, né? Vai lá, melancólica. Então, é isso. Meu Deus. Então, a melancólica pensando. Peraí que os neurônios estão fazendo as sinapses. Mas, isso que a gente falou, né? Tipo, eu também não sei. Como assim, né? É bom não saber, porque aí a gente parte desse pressuposto. Bem, tem o problema lá de outra pessoa, o pop, o famoso pop. Mas eu tô lembrando daquele filme do Hugh Grant, tu sabe? Letra e música. Eu tô lembrando de guerreiras do K-pop. Maria Sugar Pop. Já sabemos quem é millennial e quem é geração Z aqui. Eu também lembrei de letra e música. Up to your heart. Muito bom. Muito bom esse bom. filme. É isso, temos referências. Então, assim, é bom a gente saber, a gente partir desse pressuposto, eu não sei. Porque quando a gente é jovem, e às vezes a gente tem uma certa percepção de que, sei lá, do mesmo jeito que os coléricos acham os melancólicos também isso, de, meu Deus, uma injustiça, o que eu posso fazer pra ajudar essa pessoa? E realmente a gente acaba se lascando, porque, assim, às vezes a pessoa não quer a nossa ajuda, ou então o tipo de ajuda que a pessoa está procurando não é o tipo de ajuda que a gente pode oferecer. E aí são muitas variáveis pra gente saber. Então, eu gosto de partir do pressuposto que eu não sei. Porque se eu souber, eu já tô sendo meio que... Primeiro, eu tô sendo autorreferente, porque eu posso estar espelhando os meus problemas no problema da pessoa. E eu tô sendo soberba por achar que eu sei que a pessoa tá precisando de ajuda. Às vezes a pessoa não tá precisando de ajuda, né? Por outro lado, a gente tem que ter sempre esse olhar atento pro outro, que é muito difícil, né? E ter essa paciência de meio que pedir realmente, assim, né? Espiritualmente pedir ao Espírito Santo, né? Mas ser prudente, sabe? Tipo, eu tenho que ver, peraí, essa pessoa que eu tô falando agora, né? Tipo, ela precisa da minha ajuda, o que tá acontecendo com ela? Eu tô fazendo a leitura certa da verdade, do que tá acontecendo? Dos fatos, né? Ou eu tô viajando aqui na maionese pensando... E fazendo aquela boa e velha projeção, né? Porque, tipo... essa pessoa tá passando por isso, eu já passei por bullying, né? É o ruim. Aí eu vou lá e vou intervir, tipo... Sendo que não era aquilo que a pessoa tava procurando, né? Porque eu não tenho como saber o que a pessoa tá procurando dentro do coração dela. Então...
Eu acho que eu acho que é um bom começo, assim, saber que eu não sei. E aí, eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão que tem dois tipos de forma de lidar com os pops. Eu não consigo fazer, gente. Muito bom. Um que você realmente acaba absorvendo o problema dos outros e fazendo bem por conta da generosidade, e outro que a pessoa é simplesmente altamente metida e vai lá e se intromete na vida do outro sem ser chamada, sem ser convidada. E assim, quando isso acontece, e isso acontece muito, né? Como é que a pessoa vai resolver isso aí, hein? Claro. Eu queria retomar, na verdade, quando a gente estava nomeando como cada temperamento lida com o problema dos outros, achei interessante trazer a ótica do outro lado, do lado dos úmidos, do quente e úmido e do frio e úmido, né? Mas quando a gente estava dando uma conversa, antes de começar o podcast, quando a gente estava chegando, eu e a Mary, a gente tinha uma vibe parecida, assim, de tipo assim, cara, problema do outro é problema do outro. E, às vezes, eu acho que tem muito desse ponto que a Nath falou, sobre o olhar atento. Eu acho que o olhar atento vai ser a disposição, ele é uma das chaves para a gente entender esse problema, né? Pelo menos eu pensando no meu ponto de vista, porque, como eu estava falando, para mim, para a Mary, a gente pode ter a tendência eu sempre falo assim, gente, eu detesto fofoca. Você eu não tô querendo nem ouvir a vida dos outros. Entendeu? É uma coisa que não me interessa, sendo que isso por si não é um bem. Porque pode me levar à indiferença com o outro. Então, em nome isso é um problema do outro, eu me torno indiferente ao outro. Por isso que a virtude, ela é tão... A gente tem que entender bem o que é a virtude, porque ela precisa ser muito bem compreendida. Caso contrário, você cai em um vício. A gente esquece que os vícios, eles têm por excesso e por falta. Então, sim, tem o vício do fofoqueiro, mas também tem o vício do indiferente. Então, eu tenho que ser fofoqueira? Não. Eu tenho que ter um olhar atento, e acho que é para isso que a gente está fazendo esse episódio de podcast também. Para entender que linha tênue é essa, né? Mas já partindo de uma das perspectivas, né? De duas perspectivas, assim, que existe também a tentação da indiferença, a tentação do lavar as mãos. Pelo menos falando por mim, né? Não sei se... Eu não estou querendo jogar isso em todos os sanguíneos e fleumáticos do mundo. Então, E aí a gente volta para a discussão que tu estava trazendo, né, Nardi? Que é dos tipos de problema dos outros. Voltar como uma informática e fazer a ponte com a Clá, no sentido de que, para mim, como ela falou, e eu corroboro com esse ponto de que o problema dos outros é sempre do outro. Porém, eu acho que a gente precisa pensar de que como esse problema chega até você. Que eu acho que foi um ponto que puxa um pouco um gancho que a Nath estava começando a falar, né? Como esse problema chega até mim? Ele chega a mim pela pessoa que tem o problema, ou ele chega a mim por um terceiro que não é a pessoa que tem o problema? E quando isso acontece, eu acho que a gente precisa diferenciar as coisas. E aí lá vai eu criando ramos dentro do que eu tô falando, né? Meus pontos. Quantos pontos? Para o primeiro ponto o primeiro ponto é, tipo, sobre terceiros que chegam com problema de outras pessoas, né? E o segundo ponto é sobre pessoas que chegam até nós com o problema dela. Quando você terminar o primeiro ponto, eu quero comentar. Tá. Então, aí depois a gente volta. Exato. Muito bem. Aí, então, vamos para o primeiro ponto. Quando um terceiro, ele vem até você para falar de um problema de outra pessoa, isso é muito complexo. Porque aí a gente abre uma ramificação aqui de 2 pontos. Eita, que hoje tá ponto demais. Ponto 2. Exatamente. Vocês estão fazendo mapa mental? Faço. Sempre bom fazer um mapa mental. Sua caneta. Dizer brevemente, quando eu estava dirigindo para cá e passando muita raiva, eu vinha pensando nos pontos da Mari, que eu também tenho utilizado. Acho que todas nós temos utilizado. Mas eu acho que isso é positivo porque, ponto 1, ajuda a organizar o nosso raciocínio e entender que pontos utilizaremos para chegar até a conclusão. E ponto 2, eu acho que é muito um reflexo do trabalho da Mari como advogada. Eu também tenho peticionado mais, eu também sou advogada, e aí eu
eu acho que é por isso que eu também tô pensando mais em pontos, porque de fato a gente se expressa em pontos nas petições, né? Mas isso é positivo. Eu acho que no meu caso é muito mais para uma vida acadêmica do que propriamente a advocacia. Eu ia dizer isso. Mas amiga, Mas é porque que eu não sei. o modo de... Eu tô saindo da vida acadêmica Menina. porque eu não faço pontos. Coloca isso, Mari, na edição. Ok, podemos voltar. Então vamos lá. Ponto 1, que é sobre terceiros, assim, pessoas falando sobre problemas de terceiros. Dentro desse ponto 1.1, a pessoa que vem, ela vem com uma índole boa, no sentido de Como saber? ajudar, uma preocupação, no sentido... E como, às vezes, eu sei, ela chega e fala assim, eu tenho um amigo que me contou isso, e eu preciso ajudá-lo, mas eu não sei como ajudar, porque a minha vida, nesse ponto, eu tenho limites a respeito disso. Outra coisa, que aí vem o ponto 1.2. Se a pessoa, ela chega pra fofocar, então a gente tem uma outra questão. Que aí, muitas vezes, é o famoso assim, amiga, nem te conto. Fulaninho. Ou então, tipo, bicha, tu não sabe o que aconteceu. Fulaninho. Amiga, eu tô tão preocupada com tal pessoa. E ela sempre nomeia a pessoa. É verdade. Ela sempre nomeia a pessoa. Ela não chega para falar de um problema de uma pessoa que é muito querida para ela e ela precisa de ajuda para ajudar essa pessoa. Ela chega para falar do problema da pessoa. A pessoa ela é nomeada. Ela não chega nem pra falar do problema. Ela chega pra falar da Pessoa. E aí vem o ponto, né? Eu e meus pontos. Mas eu acho que o famoso que eu chamo pulo do gato, que é qual é a intenção daquela pessoa que está falando do problema do outro? É uma intenção de ajuda ou a intenção de julgamento? Ou entretenimento. Também tem isso, é pior. Tem o julgamento. Mas aí, eu acho... Desculpa interromper. Eu acho que a gente tá entrando em outro tema que não é mais pop. Sim, de fato. Mas esse é o 1.2. A Mari vai voltar pro... Eu tenho certeza que ela trará de volta a central. Sim, eu vou voltar para a central, mas eu acho que é um ponto, embora ele saia um pouco da temática principal, mas eu acho que toca a temática principal, no sentido de que a fofoca, o julgamento, ela muitas vezes está quando o terceiro traz um problema de outra pessoa. E aí tu queria fazer um comentário sobre esse 1.1? Queria, porque assim... É muito complexo. Porque, de fato, nós temos dois espectros aqui, né? Temos em uma ponta eu e Nardi, que, de fato, assim, pelo nosso... Estamos, inclusive, separados. Se der certa gravação, mas dessa vez vai. A gente vai descobrir, né? Enfim, que estamos em um ponto, eu e Nardi, pessoas que sim têm um olhar mais atento às pessoas, e daí a gente vê esses problemas e a gente quer estender a mão. E outras pessoas, e na outra ponta as meninas, né? Que acabam traçando uma linha mais forte entre o que pertence a elas e o que não pertence. E aí, quando a Mari trouxe, né, esse 1.1.1, que seria, né, justamente problemas de outras pessoas, quando outra pessoa traz esse problema, um terceiro, e qual é a índole dessa pessoa? Isso eu acho muito interessante da gente pensar. Tanto porque eu não tenho como saber o que está passando na cabeça da outra pessoa. Eu não tenho... Na verdade, eu tenho. Na verdade, eu devo. Eu devo saber como eu me relaciono com os problemas das outras pessoas. Será que é uma inclinação minha, a fofoca? Será que, de fato... E quando eu digo fofoca, separa em três, né? Uma boa intenção, fofoca, entretenimento. Para mim, fofoca e entretenimento não é a mesma coisa. Por quê? Nesse, né? 1.1. Tá bom, gente, né? Tá ótimo. Não, quem tá incrível! Eu já me perdi, né? Eu já me perdi. Quem fizer um mapa mental e mandar no direct o mapa mental vai ganhar uma estrelinha da Mari. Eu pensei que a pessoa ia ganhar alguma coisa. Quem sabe? Se ela juntar quantas estrelas, ela ganha alguma coisa. Para os padrões da Mari, a gente sabe que uma estrela é muito importante, porque a Mari é muito regrada. E é isso.
Talvez seja muito difícil ganhar alguma coisa, porque a gente tá tentando as estrelas, tá difícil. Eu gamifico a vida das minhas amigas. Tem que ser. Tem que ser. Eu posso dar um cookie. Muito bem, olha aí as coisas melhorando. Como que é uma fornada? Aí é, no caso, gastar R$50, né? Sim, mas deixa eu retornar ao meu ponto. Seguinte. Pra mim, eu trago essa questão do entretenimento porque eu me deparei com uma situação dessa recentemente, sabe? Uma pessoa muito querida estava passando por uma questão de fofoca e aí estava dizendo assim, meu Deus, como as pessoas são más. Aí eu falei assim, eu não acho que elas estejam sendo más. Eu acho só que elas estão tão dormentes e buscam um assunto, um entretenimento, sabe? Porque para mim a fofoca, ela passa também, por mais que seja semelhante, mas para mim a diferença, para o que eu estou trazendo aqui, é que a fofoca ela tem um pouco de má índole. Ela vem Malícia. Exato. Ela tá querendo depreciar aquela pessoa que tá ali, sabe? Realmente ela nasce de um lugar muito escuro, muito feio, uma inveja, muitas vezes, né? Mas o que eu observo, por outro lado, é justamente essa sede de entretenimento. Nós temos um padre muito querido, que é o nosso diretor espiritual, e uma vez ele estava dando uma meditação para nós, e ele estava falando sobre como é muito fácil a gente falar mal das coisas. Ele dizia, por exemplo, um reclamar, né? Você tá no elevador, aí você vira, eita, como esse elevador é lento, né? Nossa, tá quente, né? Ah, mas é porque não sei o quê, não sei o quê. Porque é como se nos unisse. Aí começa a falar mal do síndico. Aí começa a falar mal do síndico, que não tá fazendo manutenção, entendeu? Pois é, sendo que não convém, né? Não convém reclamar. Se eu vou preencher um vazio, por que preencher com uma coisa negativa e não com coisa positiva? Eu acho que o negativo disso, e que vale ser trazido para esse episódio, por mais que não seja o ponto principal, é que, poxa, se eu estou conversando com outra pessoa sobre um problema de um terceiro, o que me motiva a isso? Será que, de fato, é uma preocupação com essa pessoa? Eu estou buscando conselhos sobre como ajudar esse terceiro? Ou será que eu tenho uma inveja e aí eu estou querendo só trazer à luz uma falha dessa pessoa? Ou, ao meu ver, até pior. Será que o meu coração está tão cheio de desamor? Porque o oposto do amor é a indiferença, né? Será que meu coração está tão desligado, tão dormente, que eu uso os outros só para preencher um vazio? Às vezes você quer até uma certa vingança indireta, confundindo justiça com vingança, entendeu? E aí você quer passar uma história pra frente com essa sede de justiça, como se você fosse um grande Batman, um grande justiceiro. Sendo que, na verdade, o que tu tá querendo é punir uma pessoa por uma coisa que ela fez com você. E não com aquele outro, Lá atrás. entendeu? Às vezes uma coisa que ela fez com você lá atrás. Posso voltar pro meu ponto 1.2? Yes. Que aí a gente foca no pop. Exato. E aí, quando o problema, no ponto 1.2, é a pessoa chega com um problema pra você. E aí, eu ramifico pra 3 coisas. Olha, meu Deus, mulher, tá bom, pelo amor de Deus. Não, mas é o seguinte. Se a pessoa ela chega até mim e ela fala o seguinte: Mari, eu tô com um problema. Existem 3 coisas que podem ser feitas. Uma, eu posso simplesmente ouvir a pessoa, Que é provavelmente o que ela quer. Exato. 2, eu posso ouvir e corroborar com ela, ou seja, validar o problema dela, a dor dela. Ou 3, eu posso ouvir e propor uma solução. Muitas vezes as pessoas elas não querem uma solução. Elas só querem falar, Desabafar. hablar. Ok. Nesse caso, só me cabe o quê? Ouvir. E ouvir bem. Se só te cabe ouvir, então escute muito bem. Tenha uma escuta ativa. Isso é caridade. Ouvir o outro é um ato de caridade. E aí, só que, por exemplo, eu, especificamente, Mari, eu sou uma pessoa que sou muito resolutiva. Então eu sempre estou procurando soluções na minha cabeça. Então eu sou aquela tipo de amiga que, se você tem um problema e quer uma solução, fale com a Mari. Porque ela vai te trazer uma solução.
Então, eu preciso ter prudência para entender o que a outra pessoa está querendo. Porque se ela só quer falar, não me cabe propor soluções. E isso é um ponto muito importante. Pessoas que se comunicam muito bem, eu li isso no livro chamado Supercomunicadores, a primeira coisa que esse livro fala é que quando você se comunica muito bem, primeiro você escuta muito bem e entende qual é a intenção da pessoa naquela fala, para que você consiga se comunicar com ela na mesma linguagem. Então, você precisa entender que a pessoa ela só quer falar e você só basta ouvir. Porém, às vezes a pessoa ela quer uma solução e aí você propõe uma solução. Só que a sua solução não é vinculante. Para o mundo, para quem é no direito, o que é que eu estou querendo dizer? Sua solução não é uma regra que a pessoa deve cumprir. Ou aceitar. Ou aceitar. A vida do outro é do outro. E quem deve escolher o que fazer, que decisão tomar, é o outro. Por quê? Porque a responsabilidade sobre aquela decisão será dele. Você não pode chegar e falar, faz isso. E você tem que fazer isso. Porque nesse momento você está puxando a responsabilidade para você. E, querido, você se responsabilizar pela vida do outro é muito complicado. É um nível de complicação muito grande. Então, eu acho que a gente pega a questão do pop, talvez o cerne, assim, para mim, é meio que esse ponto. Assim. Para mim, o problema do outro sempre vai ser do outro. E é isso. Terminei meus 2 pontos. Fechei. Entendi. Entendi, embora eu me perdi nos pontos. Mas eu entendi, e enquanto a Mari falava, eu tava pensando, né, o outro tema que eu acho que seria maravilhoso é o da fofoca, porque, né, maledicência, entre outras coisas. Mas tem muito a ver com isso do pop, porque quando eu recebo o problema de outra pessoa, pode ser por observação, pode ser conversando com a pessoa, pode ser por um terceiro que vem me falar. E aí eu não consigo dissociar esse tema que a gente está falando da virtude da prudência. Porque a virtude da prudência ela é uma virtude cardial, certo? Ou seja, tem a prudência, fortaleza, justiça e temperança. São as 4 virtudes cardeais e delas vão derivando várias outras virtudes. E a virtude da prudência ela é uma virtude muito importante, inclusive, para o mundo do direito. Porque no direito a gente decide muita coisa. E a gente toma muitos partidos, né? Assim, o advogado faz muito isso. O juiz, ele toma decisão sobre a vida das pessoas. Nós estamos pensando no peso que um juiz tem. Porque ele está tomando decisões sobre os... É uma terceirização de uma decisão, né? Então, eu estou dando a minha liberdade para um juiz decidir no meu lugar, porque eu não estou tendo condições de tomar essa decisão aqui. E aí, essa virtude da prudência, ela tem que ser usada quando a gente está na relação com os outros. Porque, por exemplo, acho que não só a Mari que é mais prática, mas, por exemplo, eu e a GG, que a gente vai ter a tendência de querer assumir aquele problema pra gente, né? A gente tem que ter essa prudência, peraí, deixa eu escutar essa pessoa e ver o que é que ela tá precisando. Recentemente eu li um conto do Tolstói, muito curtinho, que é As 3 Perguntas. E ele pergunta assim, né, quem é a pessoa mais importante, qual o momento mais importante, qual a tarefa mais importante. Mais uma vez. Quem é a pessoa mais importante, qual o momento mais importante, qual a tarefa mais importante. Eu sei que na historinha é um rei que tá querendo ter essas respostas, ele vai até um eremita e o eremita não responde de cara. Vão acontecendo coisas que o rei percebe que a pessoa mais importante é a pessoa que está precisando da ajuda dele naquele momento, a tarefa mais importante é realizar aquela tarefa daquele momento e o momento mais importante é o agora, é quem está na sua frente. Então, quando a gente pensa no pop, às vezes a pessoa só quer ser ouvida. Você quer ser compreendida. E São José Maria falava, né, que a caridade ela não está em você fazer coisas, mas em você compreender o outro, né? E muitas vezes compreender requer isso. Saber que aquele pop não é meu. Não é meu. Aquele problema é de outra pessoa, porque a gente começa a absorver e a gente vai somatizando isso, a gente fica doente, a gente quer resolver um problema que não é nosso, a gente se intromete na liberdade do outro. Isso gera mais problemas cataclismáticos. E assim, é aí que tá. Não só a intencionalidade, se minha intenção é pura vaidade, porque eu quero ser a pessoa que ajuda todo mundo, como a Emma Woodhouse, ou a minha intenção é boa, é genuína, como a Beth de Mulherzinhas, que adoece indo ajudar uma família e isso vai trazer consequências para a própria família dela. Mas foi um ato de generosidade, só que começa com um pop. Ela foi resolver o problema de outra pessoa, né? Vocês percebem que profissões, elas são baseadas em pops? Total.
Como alguém que já conversou com o pai da Mary, a cara dele é falar disso mesmo. Administrador, nossa vida, você conseguir resolver um problema de alguém que custa muito a esse alguém, significa que você vai ganhar bem. Basicamente é isso. Porque quando a gente pensa numa profissão e a gente vai vender, por exemplo, um serviço ou um produto, a gente está pensando no quê? Na dor que o outro tem. Dor é o quê? Um problema. Então, eu, enquanto advogada, estou buscando o quê? Resolver o problema de alguma pessoa. Então, quando uma pessoa ela busca você para resolver um problema, meio que ela te paga para isso. Então, tipo assim, eu estava pensando agora especificamente sobre isso, tipo, porque talvez quando a pessoa ela chega para uma amiga para falar o problema dela, ela só quer realmente ouvir. Porque se ela quisesse resolver, ela estava pagando alguém para resolver para ela. Tipo isso. Mas a pessoa é pobre. Também. Também. Às vezes, muito provavelmente. Tem problemas que a gente vai ter o serviço público, né? Tipo assim, médico, SUS daí, defensoria pública. Não deixa de ser problemas que as pessoas precisam resolver. Sou muito oposta a Mari mesmo, na moral. Cara, é muito interessante como a gente realmente vai pensando diferente, né? Porque, por exemplo, não, calma. A Nardi falou, ela fala muito numa visão que eu acho que é muito típica de, tipo, não só melancólico, mas tem pessoas que têm mais essa interiorização mesmo. Mas também tem uma questão que eu estava pensando enquanto as meninas estavam falando, que era sobre quando o problema do outro se torna meu. Eu já li em algum lugar, eu não sei, foi em algum livro espiritual, falando sobre a beleza de sua vida. Dos inúmeros livros que tu tem na tua casa, uma biblioteca espiritual? Muitos, graças a Deus, tem muito livro lá em casa. Mas era algum livro espiritual que eu estava lendo e estava falando sobre a beleza de sua vida, viver solucionando os problemas dos outros. Então, assim, a sua vida tem que ser uma vida que tenta diminuir o fardo dos outros. Isso, querendo ou não, é o problema do outro. Então, para alguém que tem uma indiferença, por exemplo, é muito fácil pensar, não, isso é problema de fulano, no mau sentido. No sentido de não está no meu escopo, eu vou resolver o meu escopo. E quando você tem uma tendência à interiorização, uma tendência melancólica, eu acho que você vai tentar se colocar ali para resolver logo, a ponto de se ferir. Mas eu acho que também é importante que o outro lado da moeda enxergue que quando uma pessoa, principalmente um amigo, alguém que conta com você, apresenta um problema a você, que você tenha a solução daquele problema como sua também. Eu vejo assim, pelo menos. Né? Tentar fazer o fardo daquela pessoa ser menor. Isso é muito interessante. Eu acho muito importante o fato de nós sermos tão diferentes, né? Inclusive, de vez em quando surge a pergunta, né? Por que mulherzinhas, né? É justamente porque nós somos 4 mulheres completamente diferentes, mas ao mesmo tempo muito unidas, né? E aí, assim como no livro citado pela Nádia, né? O Mulherzinhas, da Luísa May Alcott, isso é mesmo. Enfim, que aprenderam a viver a vida juntas, apesar das diferenças. Assim somos nós, né? Mas, enfim, sobre esse problema em si. Ao escutar pop, eu vou justamente pro outro lado da moeda, né? Se nós temos muitas pessoas que têm que enfrentar a tendência à indiferença, né? Para estender a mão e estar ali pelos outros, para mim e para a Nardi, o nosso problema é completamente oposto, né? E de vez em quando eu me deparo com algumas pessoas que também passam pela mesma coisa, eu acho que por isso que eu insisti, né? No caso, para a gente fazer esse episódio, porque eu acho importante as pessoas refletirem sobre isso. Até que ponto eu estou absorvendo o problema de outra pessoa? Porque, gente, isso é muito importante. A vida, ela já é tão pesada. A vida, ela já é tão difícil, às vezes, sabe? São tantos problemas nossos. Os problemas do nosso trabalho, são problemas da nossa família. E, algumas vezes, nós ficamos com a carga mental pesada até demais, sabe? E nós temos que saber essa diferença. O que é meu, o que é do outro. E aí, eu queria trazer, desde o início, uma questão para esse podcast, sabe? Que é justamente que, assim, que foi uma coisa que me ajudou muito.
Eu sempre fui uma pessoa que sempre me consumi muito pelos outros. Para mim, esse negócio da indiferença é insano. Eu tenho tentado viver cada vez mais. Mas a minha vida sempre foi me consumindo pelos outros. Sempre, sempre, sempre. Talvez justamente pela forma que eu vejo a vida, que de fato eu sempre brinco, né, que eu sou especialista em pessoas. Eu consigo ler uma pessoa muito facilmente. Consigo entender a intenção dela. Tipo assim, a pessoa me fala uma coisa e eu entendo 999 outras. Não sei porquê, mas enfim. E aí, para mim, é muito difícil ver, tipo, eu olho para ti e eu vejo que você está passando por um sofrimento. Para mim, além de ser difícil não estender a mão, para mim é muito difícil de não ter compaixão no sentido puro da palavra. De compaixão, de sofrer junto. E, gente, isso é muito pesado. Tanto que eu lembro, e aí vem o motivo pelo qual eu pedi a fala, que fica a dica para as pessoas que têm esse mesmo problema, que deveria ser algo bom, né? Que é algo bom. Mas como tudo que, quando não é vivido com equilíbrio, que causa um dano muito profundo. Que é justamente você não saber um limite. Cara, esse problema é da outra pessoa. Por que isso está me consumindo? E aí, uma vez eu estava na psicóloga e eu estava com a cabeça muito cheia, com muitos problemas. E eu estava com tantos problemas, imagino que algumas pessoas devam se identificar. Estava com tantos problemas que eu estava travada. Porque eu notava claramente, tipo assim, e com tanta coisa que eu não conseguia nem entender direito, sabe? Eu só sabia que eu estava me sentindo ansiosa e que eu estava me sentindo preocupada e consumida inteiramente. E aí ela falou, Gê, pega uma folha em branco e começa a listar todos os problemas que estão te consumindo. Todos os problemas, todos os problemas. E aí eu quero que você diga o que é seu, o que não é. O que é que você pode fazer sobre isso e o que você não pode fazer? Tipo assim, para minha época, eu sempre acabo falando demais, né? Oversharing. Mas, enfim. Eu lembro muito claramente que uma coisa que estava me consumindo muito era a saúde da minha avó. E eu estava muito preocupada em como ia ficar a rotina familiar com isso. Mas, ao mesmo tempo, era um problema que ele, querendo ou não estava nas minhas mãos. Né? Estava nas mãos das minhas tias. Mas eu já estava sofrendo com elas. Entendeu? E isso estava me consumindo tanto. E depois eu fiquei assim, calma, eu não posso fazer nada sobre isso. O que eu posso é oferecer o suporte. Gente, a paz que isso me deu. E eu faço isso de vez em quando. Por, enfim, não ter perdido essa tendência. O que, no fim, eu acho que é bom. Por mais que eu sofra muito nesse caminho. Mas é um caminho de amor, né? E o amor sempre vale a pena ser vivido. Que é justamente listar tudo aquilo que está na sua cabeça, na minha cabeça. E diferenciar o que é meu, o que é do outro. O que eu posso fazer sobre isso? E se não puder, gente, fazer aquilo que é terrível, que é entregar a Deus. Com certeza. Eu lembro muito, tinha uma época que eu era de uma comunidade, e aí eu conversava com a minha coordenadora, e ela dizia assim, Germana, você precisa entregar a Deus. Aí eu dizia, mulher, Ave Maria. Eu já entreguei, eu já rezei, eu escrevi, ela certo, mas entregar não é entregar a Deus e ficar indo de 5 em 5 minutos para saber se deu certo. Entregar é você, basicamente, terceirizar. Você diz assim, Senhor, não posso fazer nada sobre isso. Esse problema existe. Está além de mim. E seguir sua vida. E é isso, sabe? Ao meu ver, como lidar com os pops, né? Isso quando você observa, porque tu trouxe, né? Quando vem do outro ou quando vem da pessoa. E quando vem de mim? Quando sou eu vendo. No caso, vendo o problema de outra pessoa? Exatamente. Que eu acho que são esses três, né? Quando alguém traz, quando por bem ou por mal, quando a própria pessoa traz, quando sou eu vendo. Quando é você vendo, você tem que ver, calma. Convém falar alguma coisa? Eu tenho intimidade com essa pessoa? Essa pessoa recebe bem? Aí que vem, a gente tem que olhar o histórico dessa pessoa. Assim, você tem que saber como que essa pessoa lida com frustração, como que essa pessoa lida ao se deparar com um erro. E eu já lhe digo, se você está pensando, eu não tenho como saber isso, aí você já tem sua resposta. Se você não conhece uma pessoa bem o suficiente para saber como ela reage quando defrontada, não cabe a você se meter nisso. Disse tudo. Porque, de verdade, vai estourar na sua cara. Como alguém que já teve muita coisa estourada na cara dela. E é isso, entendeu? E tem gente que gosta de terceirizar problema também. Vale trazer isso. Porque assim como a gente trouxe a ideia de um terceiro com malícia trazendo o problema para você, também tem a pessoa que, por malícia, traz o problema para você. A gente pode usar uma outra palavra, manipulação.
Esse é um conselho que eu também sempre dou quando chega alguém semelhante a mim com essa questão de absorver os problemas. Eu sempre digo, será que não tem ninguém te manipulando para resolver esse problema? Será que não tem ninguém te manipulando para falar sobre isso? Tipo assim, para mim, né, que tu falou, Clá. Tipo assim, pessoas têm a tendência melancólica. Isso eu acho até mais colérico do que melancólico. Porque a gente, por ser muito, como é que fala? Extrovertido? Efusivo? Também mais de reativo. Obrigada, mas todas estavam corretas. Estrelinha da Germana, que não vale a outra. Não vale tanto quanto a estrelinha da Mari, mas tá aí, né? Sim, gostei, obrigada. Obrigada. Que nada. Fiquei feliz. Sim. Ai, Jesus, eu me perdi. Deixa eu voltar. As pessoas são reagidas, não é tão melancólica, é mais colérica, a característica. Muitas vezes. Quando você dá um passo para trás, porque isso é um outro conselho que a minha psicóloga me deu. Eu só lembro da GG sempre falando assim, vamos dar um passinho pra trás. Pois pronto. E olhar de fora. Foi uma psicóloga minha que me falou isso e eu nunca esqueci. Porque é isso, prudente. Exato, Nath, prudência. Porque se eu sou uma pessoa que sou muito reativa e sinto muito as dores dos outros, isso é uma fórmula pro desastre, pro caos na sua vida pessoal e sem motivo. Porque já tendo seus problemas, você vai parar de trabalhar nos seus problemas e vai começar a se meter nos outros. Eita, como gosta de problema, né? Porque não basta os seus problemas, ainda arruma o problema dos outros pra si, né? E imagina não gostar. Como é o nome? A pessoa, ela é... Mas que se machuca. Autoflagelação. Também, mas tem um nome. Masoquista. É masoquista, uma pessoa dessa. Tá procurando a dor e a dor tá encontrando. E pra se distrair, né? Porque Tem isso. Uma pessoa que a gente tá tendo um propósito, assim, ela tá sempre muito ocupada. mas ela tem os problemas dela pra resolver. São muitas vezes. Não deixa de ser uma procrastinação. É o que eu quero trazer. Primeiro ponto. Vai lá. Elenquei os pontos. Pois é, eu tenho 2 pontos. Primeiro ponto, quando eu percebo e quando que eu devo me meter. Aí o que eu falei. Você conhece bem a pessoa? Isso vai estourar na sua cara? Não vai? Segundo, tem alguém que lhe manipulou para tratar daquilo ali? Porque é isso que eu queria dizer. Quando você é uma pessoa reativa, as pessoas percebem. E tem muita gente que é covarde. E quer jogar xadrez com as outras pessoas. Joga, é verdade, amiga. Tem gente que joga xadrez. Eu já me peguei nessa situação. Por ser uma pessoa reativa, por ser uma pessoa que não sei, eu sou meu besta, sempre digo. No trabalho essa semana eu falei assim, eu sou muito besta. Aí meu amigo falou assim, não, amiga, você tem caráter. Aí eu olhei nos olhos dele e disse assim, amiga, é a mesma coisa. É a mesma coisa, infelizmente, sabe? Enfim, então já me vi em várias situações em que eu fui manipulada. Pessoas que eu amo foram manipuladas, porque também são coléricas, também são pessoas reativas e pessoas que sentem muito. Então eu digo, dê o passo para trás. Muitas vezes a gente está olhando uma coisa com um zoom e está muito emocional e está muito preocupado, precisa resolver e se deixou levar pela narrativa de outra pessoa. E aí você não percebeu, mas espera aí, estou me metendo em um problema que sequer é meu. Eu não conheço com quem eu estou falando. Eu não sei como isso vai me afetar. E aí vem o segundo ponto. Será que eu estou fazendo tudo isso para fugir dos problemas que eu preciso realmente resolver? Porque isso também é muito importante. Muitas vezes, é o que a Clá falou, né? Mas a pessoa sente que tem um propósito. Certo. Aí eu falei, eu não sei se deu para ouvir. Mas a pessoa tem as próprias coisas para resolver. A gente não pode viver deixando aquém os nossos problemas. Eu trouxe um livro aqui de São Luís Grignon de Montfort, sim, o mesmo do tratado, o nome é Carta aos Amigos da Cruz. E aí tem uma parte que ele fala assim, você não escolhe a sua cruz, ela vem a você. E eu sinto que nós, muitas vezes, vamos atrás de outras cruzes, porque elas são mais fáceis de resolver, talvez nem isso, mas não, elas não doem tanto, porque elas não são minhas. Então, assim, nossa, eu lembro muito quando eu estava... Sim, aquelas questões acadêmicas, né? A gente tem que produzir alguma coisa, fica nervoso. E aí eu lembro muito que eu comecei a me envolver, tipo, querendo resolver o problema de todo mundo. E eu tinha lá aquele TCC para escrever, e eu querendo me preocupar com tudo, sabe? Depois eu fiquei, não, eu tô só fugindo. Eu só quero fugir da minha obrigação, porque eu tenho medo. Porque é o que a Mari falou, é uma forma de procrastinar. Mas quão triste é isso?
você vai viver a vida de outra pessoa e você nem vive, né, a vida dessa outra pessoa. E a sua vida? E as suas metas? E o seu plano? Porque até agora a gente falou disso em um microcosmos, em um acontecimento. Mas, gente, tem gente que perde anos nisso, se distraindo com a vida dos outros. Tem gente que perde uma vida nisso. Então, por mais que seja um tema que, né, a gente começa brincando, é pop Britney Spears, é pop To Your Heart, é pop... Mas é muito sério. Como que eu lido com isso? Será que é algo que vai me consumir? Será que é algo que eu uso como desculpa para fugir dos meus problemas, da minha cruz? É o que a gente precisa enfrentar, é isso que a gente precisa olhar de frente e curar, para que nós tenhamos uma vida do presente e que vivamos a nossa vida e não a dos outros. Queria fazer um parênteses. Meio que foge do assunto, mas acho que é interessante, assim. A beleza de Deus, né? No seguinte sentido. O Senhor faz pessoas totalmente diferentes. E aí estamos aqui nós 4, com temperamentos totalmente diferentes. E aí a GG tá falando de um problema que assola ela. Não é um problema que me assola. Meu problema é outro. Muitas vezes é a indiferença com a dor do outro. E eu assumo, assim, tipo, eu me considero, às vezes, um tanto quanto isso, né? Mas isso, quando eu me comparo com outras pessoas que sentem tanto. Aí, às vezes, eu olho e falo assim, talvez eu não sinta tanto. Será que tem algum problema comigo? Não. Não. Deus nos faz diferentes. E aí, toda vida que eu vejo inúmeras diferenças assim, eu lembro de Santa Catarina de Sena. Eu amo Santa Catarina de Sena. Diva demais. E aí, no diálogo que ela tem com Deus, né, Deus fala assim para ela, mas eu criei vocês diferentes para que vocês se auxiliem. Porque, veja bem, estamos aqui nós 4, metade da mesa é úmida e metade da mesa é seca. Tu tá chamando nós de seca? Qual foi que eu te fiz? É bom explicar, eu acho. É que, expliquei, Clá. Entrou no meu terreno. Seco, gente, o âmbito seco no temperamento é oposto ao âmbito úmido, né? A umidade é o envolvimento. Então, é uma pessoa que se envolve, se deixa envolver com facilidade, seja nos assuntos, seja nos ciclos sociais, seja nas situações. O que foi? Não sabia disso? Eu acho que isso se define mais pra gente, né? Não, a secura... Não, calma, porque tá confundindo com o quente. Vou explicar. A secura é quando você assenta, digamos assim, com facilidade. Então, é a terra como melancólico, por exemplo. As coisas vêm e ficam. Elas permanecem, elas tomam um lugar. Isso é a secura. A umidade é... É mais adaptação, não? Umidade? Isso, a umidade é adaptação. Que envolve tão... É porque tu falou de um jeito que... É que eu tô imaginando literalmente um vaso e a água no vaso. E a água, que é o fleumático. A água se colocando literalmente no formato do vaso. Mas é que é isso, entendeu? É que se envolve tanto, mas... Não é que se envolve tanto. É que se envolve com facilidade. É. Então, chega o próximo e se envolveu já. Exato, exatamente. E tem a quentura e a frieza, né? Assim, o frio e o quente. O quente é esse envolvimento no sentido de extroversão, no sentido de expansão, e o frio é a retração. Então, fleumático, frio e úmido. Enfim, desculpa pelo parênteses. É um parênteses dentro de um parênteses? Um parênteses de um colcheiro? Não foi não, isso aí não. Não. Não aguento mais! Não, mas o que eu queria dizer é que, tipo assim, um ponto que Santa Catarina, Deus fala pra Santa Catarina é que, tipo, poxa, se a GG tem esse problema, a gente pode ajudar nesse problema. E enquanto que ela pode, e a Nard podem nos ajudar com o nosso problema. Ou seja, no sentido de que é assim que a gente chega à virtude. Eu preciso, de certo modo, do outro. O outro pode me auxiliar a chegar na virtude, sabe? Eu posso aprender um pouco com o outro. Eu não vou chegar a ser igual ao outro. Tipo, eu, enquanto fleumático, nunca vou chegar a ser igual a GG nesse ponto. Mas eu posso me aproximar um pouco ali do meio.
ou seja, da virtude, que é o meio, né? Então, eu melhoro um pouquinho ali na interação que eu tenho. Que é o que eu também quero. Eu quero deixar de me deixar consumir, né? Mas também não quero chegar numa frieza absoluta. E é a mesma coisa, né? Buscamos o equilíbrio. Nesse sentido do que a Mary estava falando, eu lembrei de um livro que eu tô lendo. Sim, finalmente eu estou citando algum livro. Todo mundo já citou alguma coisa hoje. Eu tenho, Claro. eu tenho que parecer inteligente também. Ah, tá. Então não é assim do teu coração, né? Só pra parecer inteligente. Ela é boa. É só pra isso mesmo, é só pra parecer Inteligente, gente. Eu tenho mais do coração. Do nada. Do nada. É um livro. Adivinha qual é o livro? A Paz Interior. Gente, é um livro muito bom do Jacques Philippe. Ele é vendido pela Quadrante, tem uma capinha azul assim. Mas eu acabei de ler. O quê? Tem um passarinho. E tem um passarinho. Eu acabei de ler a parte que fala sobre isso, que é sobre pessoas. Ele vai falando várias situações que fazem com que você perca a paz. E uma dessas situações é quando você perde a paz porque uma pessoa está longe de Deus ou porque ela está com um problema que você não consegue resolver. E ele falou que isso é muito errado. Tipo assim, essa é um diagnóstico de que a sua reação aos problemas está sendo inadequada. Mas por que tu tá me atacando? Eu não tô entendendo. Eu tava pensando em mim mesma, tava pensando nas pessoas que me preocupam, que eu quero que se convertam, e meu Deus, parece que eu rezo, a pessoa não se converte. E eu preciso de conversão também, né? Mas vocês entenderam, a primeira conversão, assim. E ele fala que no momento que isso gera uma perda de paciência e uma perda de paz, significa que a gente está lidando da forma errada. E aí isso aí entra no âmbito espiritual, mas entra em outros âmbitos também. Aí ele fala, né? Porque Deus, que ama mais essa pessoa do que a mim mesma, é muito mais paciente do que eu. E também, uma coisa que, enquanto a gente estava falando, que eu estava pensando, que a Mary falou, né, que a gente tende a indiferença, eu também falei sobre isso, e eu acho que a Mary, em certos pontos, ela entendeu bem, porque eu gosto muito da forma que a Mary lida comigo. Então, eu vou falar desse ponto, assim, a Mary, ela não quer ser entrona. Então, não é que ela seja indiferente, mas eu percebo que ela é uma pessoa que tenta ver bem qual é o limite, e como a GG fala, tipo assim, até onde eu posso ir sem que aquela pessoa reaja contra mim. Porque tem gente que realmente, no momento, não quer ouvir, não tá no momento de você falar aquilo. Então, eu acho que não é ser indiferente, mas é saber o seu limite, saber tempo e lugar, é prudência. Exato. Eu acho que a gente acaba voltando nesse assunto pro ponto da prudência. Por quê? Nossa, quase não sai agora. Igual aqueles gatinhos. Não, isso é pombo. Referências. Gente, a cabeça da Nádia é sensacional. Na verdade, eu tava pensando um pouco nos hobbits, mas eu não sei se eu devo falar. Vou falar. Sempre, né? Porque é o seguinte, quando vocês estavam falando aí do problema do outro, né? Os 4 hobbits, eu classifiquei eles em temperamentos. Serei rápida. O Frodo, com certeza, é melancólico. O Sam é colérico. O Pimpim é sanguíneo, com certeza. E o Merry é fleumático. Por que eu tô falando isso? O Frodo, ele assume um problema que não é dele. O anel não é problema dele. Ele herda o anel do Bilbo, mas a partir do momento que ele chega em Valfenda, o problema é do conselho lá de Elrond. Mas tá todo mundo discutindo sobre quem vai levar o anel. E o Frodo é desprendido a ponto de dizer, eu carrego o anel. Eu vou suportar esse fardo. Esse fardo não é meu. Esse fardo é de toda a Terra-média. Mas ele meio que tá confiando ali na providência. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas o grande herói do Tolkien é a providência. Tá? Não é o Aragorn, não é o Gandalf, é a providência atuando. E aí o Frodo assume isso. O Sam fica do lado do Frodo, porque ele também tem essa tendência a pegar o problema do outro. Só que ele vai ser tipo o melhor amigo. O Gimli não. O Pimpim, ele é mais extrovertido, então ele tá meio diferente, porque no começo da jornada ele é muito displicente. Mas ao longo você vê que ele tá se importando com o que tá acontecendo, só que do jeito dele. É uma forma diferente. E o Merry é o mais prático de todos. Então, os 4 hobbits ali, eles estão assumindo problemas dos outros. Mas eles vão assumir esses problemas, só que se a gente for analisar, a gente precisa assumir, às vezes, problemas de outras pessoas. Em que sentido? Nós somos gregários. Então, o que a Clara falou, né? Quando é que o problema do outro vira o meu problema? Então, quem eu sou? Por isso que a prudência é muito importante. Tipo, quem eu sou para essa pessoa nesse momento? Quem é essa pessoa para mim nesse momento?
Eu sou a pessoa que é capaz de dar o conselho? Não. E aí eu tenho que ter a humildade de saber que eu não sei aquilo. Olha, eu não sei te ajudar nisso. Eu não sei a sua resposta. Pode ser que a resposta esteja aqui, ou acolá. E eu vou direcionar essa pessoa para outro lugar. Mas eu preciso ter prudência. Eu preciso trabalhar essa virtude. Porque se eu não fizer isso, eu vou acabar, né, errando feio. Eu vou acabar, tipo, dando um conselho ruim. E direcionando as pessoas para o lugar errado. E aí, por isso que eu acho que a literatura ajuda muito. A Emma Woodhouse, da Jane Austen, ela quer direcionar as pessoas, mas ela direciona para o lugar errado. Ela pega Harriet e direciona para um rapaz que claramente não era para Harriet. Porque ela quer se intrometer nisso. Claramente, para quem não conhece, a Nard está falando da maior obra da Jane Austen. As Patricinhas. Patricinhas de Beverly Hills. Emma Woodhouse também pode ser... A Cher. A Cher. Cherry. Cherry, não sabemos. Cher, não sabemos. Enfim. Vamos descobrir agora com o nosso querido amigo Google, porque ele deve saber se é Cher ou Cher. De fato, esse é um problema. Google é coisa de velha, a gente usa chat. Ok. Ok, eu ainda uso o Google. Google, você ainda é importante. Para mim. Mas, de fato, a prudência é importante. A prudência, eu gosto muito do Joseph Pieper, que é um filósofo alemão, e ele fala das virtudes fundamentais. Ele tem um livro com esse nome, e no Brasil publicado pela Cultura de Livros. É Cher, gente. É Cher, eu tava certa. E a virtude da prudência? A virtude da prudência, ela faz o quê? Você tem que olhar as coisas com realidade, você tem que ter realismo com o que está acontecendo, então você tem que ter fidelidade, memória, você tem que ter docilidade para ouvir o conselho do outro e você tem que agir. E esse agir muitas vezes vai ser, eu não vou ter a solução para você nesse momento. E assim, o problema de outra pessoa, né, ele passa muito por isso. Por isso que quando a gente falou lá no começo, eu gostaria de voltar nesse ponto lá do começo que a gente falou, eu não sei qual é o limite. É bom que a gente não saiba qual é o limite, porque a gente não é que vai ser relativista, mas você vai analisar nessa relação, essa pessoa confia em mim até que ponto para me falar isso? Eu sou a pessoa adequada para dar esse conselho? E a gente vai ter esse discernimento para nós mesmo, porque às vezes a gente vai ter um problema. Pixa, eu tô com um problema. Para quem que eu vou pedir conselho? Nossa, amiga, perfeito. Não é pra todo mundo. Eu lembro até como era aquela expressão que a galera usava no Instagram para você ter aquele grupo de pessoas que você pede conselhos. É a Assembleia de Vozes. Exato. Para você ter uma assembleia de vozes, pessoas que são a minha referência. Então, assim, eu não vou escutar qualquer pessoa, vou escutar pessoas que eu admiro, que querem me levar para um lugar correto. E daí, na sua assembleia de vozes, pode ser um amigo querido, sua mãe, seu pai, ou pode ser um autor, alguém que já faleceu. Mas essa pessoa é sua referência, sabe? Não qualquer um. E já finalizando, gente, eu trouxe comigo um livro que é muito bom, é O Egoísmo e Amor, do Rafael Cifuentes. E ele finaliza trazendo assim, né? Uma referência a Santo Agostinho. 2 amores fundaram 2 cidades. O amor próprio e o amor de Deus. São 2 polos de atração, 2 formas de viver. Cada um em nós, em cada passo da sua caminhada, em cada instante da sua existência, tem que resolver o pequeno ou grandioso conflito que esta opção nos apresenta continuamente. E é em assumir essa responsabilidade e em solucioná-la com a dignidade de um filho de Deus, em nada mais e nada menos que consiste a nobreza do nosso viver humano. Então, assim, nós, como seres humanos, nós temos que enfrentar essas dificuldades, né? Poxa, o que é problema meu, o que é problema do outro? E assim, não nos deixar guiar pelo amor próprio, mas nos deixar guiar pelo amor de Deus, que esse sim é verdadeiro. E também, eu queria, de fato, finalizar mesmo o ponto com essa frase, né? Que ele diz no comecinho do livro, não podemos deixar de amar. O amor é uma tendência especial da natureza humana, um impulso vital e indestrutível. Recusar-se a amar é recusar-se a ser, é um suicídio. Eu acho que o meio de como lidar com o pop, peraí, agora sim, é amar. Entendeu? Amar o outro. Porque eu sinto que tanto sentir demais acaba se tornando um amor próprio, uma autorreferência, né? Porque eu estou me metendo no problema que é seu. Não convém. Eu tenho que me tirar desse meio. Mas também a indiferença cai também no amor próprio. Então, que nós possamos, esse é minha fala final, né? Que nós possamos nos deixar guiar pelo amor de Deus, pela cidade do alto, né? Não pelo amor próprio. Que ao nos deparar com o problema de outra pessoa,
que eu tampouco me deixe arrastar, quanto tampouco tenha medo de me envolver, mas que eu escolha o meio, a prudência. E é isso. Com essa a gente finaliza. A gente está finalizando. E a gente está dizendo para vocês o seguinte. Para mim, o grande ponto é: obrigada, Senhor, por cada dia eu ter amigas tão diferentes que me ensinam algo. E que, por alguma razão, quando alguém chegar com um problema, eu me mantenha distante. Mas não distante ao ponto de ser indiferente dele. Mas distante ao ponto de entender que é preciso prudência para quando agir. O ponto que, para mim, ficou mais forte, como diz meu passado carismático, é que Deus me dê a graça de lidar muito bem com os meus problemas, a ponto de conseguir lidar bem com eles e ajudar os outros, tendo o meu escopo bem tratado e sem invadir a vida de ninguém, mas tendo tempo e disponibilidade, né? Se a gente se organizar direitinho, a gente consegue fazer caber o nosso problema e dos outros quando eles nos pedirem ajuda. Acho que o que fica para mim com relação ao pop é, mais uma vez, que a gente tem que aprender a usar bem a virtude da prudência. E, para isso, eu vou usar aquele termo que eu detesto, mas é importante, a instalação na realidade. Gente, eu acho que esse devia ser o nome do nosso podcast, porque todo episódio fala disso. Na moral. Se a gente não enxerga a realidade, a gente já tá um passo atrás. E é difícil, dói. Mas é preciso, muitas vezes, fazer esse exercício. É um exercício, é luta, gente. Não dá pra ficar perfeito, mas é algo que a gente vai lutar até o último dia. E é isso, friends. Agradecemos mais uma vez por vocês terem nos ouvido. Pedimos que vocês nos sigam no Instagram, cujo @ é Podcast Mulherzinhas, mas está na descrição. É verdade. Que também nos acompanhem pelo YouTube. Que também está na descrição. Espero, assim, né? Se você tiver mais tempo livre, veja os outros episódios e nos vemos na próxima.